O fato de tu entender que as pessoas não fazem as coisas de propósito, que elas são o que são, e poder entender que existem meios de pensar e de agir diferentes do teu, porque enquanto que tu tá no flow da vida, tentando sobreviver aquilo tudo, tu não percebe que... tu não consegue perceber que as pessoas são diferentes de ti. Meu nome é Betânia, eu sou de Blumenau, tenho 2 filhos, sou casada, tenho uma agência de intercâmbio e também uma produtora de vídeo. Nós trabalhamos com produtos para TV, documentários. Quando eu tive acesso pela primeira vez aqui à Descoberta Inato, o meu objetivo não era eu, era meu filho. De pequeno, ele tinha umas fragilidades de relacionamento, de convivência, especialmente na escola, porque existem muitas linhas de paternagem diferentes, né? Então as crianças eram muito diferentes e ele sofria um pouco com a forma que os amiguinhos se tratavam entre si. Às vezes nem era necessariamente com ele, mas ele tinha umas fragilidades e ele se prostrava por causa disso, ele ficava triste, ele ficava no canto dele e eu não sabia como ajudar meu filho naquele momento. E eu fui buscar alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar ele. E na realidade, para minha surpresa, vamos dizer, não sei se foi uma surpresa, foi uma grata surpresa na verdade, eu descobri que o fato de você estar caminhando passinhos para frente, você estar estudando e conhecendo melhor, se conhecer melhor como as pessoas funcionam, isso mudou a nossa vida pelo fato de que você consegue olhar para o outro de uma forma mais amorosa. E assim eu pude também ajudar o meu filho nessa necessidade dele. E claro, a minha intenção era mirar em A, só que acabou mirando em B, né? Então para mim foi toda a diferença e através da minha mudança eu percebi que eu mudei todo o ambiente em volta e não só o meu ambiente, mas de todas as pessoas que estavam perto. Eu posso dizer que antes do Inato eu era uma pessoa total e absolutamente cartesiana. E quando eu cheguei a fazer o primeiro módulo, a primeira vez, o primeiro nível, porque eu devo ter feito umas 37 vezes o primeiro nível, e cada uma delas é diferente e fantástica e surpreendente, mesmo tendo alcançado outros níveis já, tá mais avançado. O nível 1 sempre é muito legal de refazer. Eu posso dizer que no começo eu tive uma resistência, porque imagina, eu não sou assim, eu não faço isso. Aí, de numa aula para a semana seguinte, no dia a dia tu começa a perceber, eu sou assim mesmo, eu faço isso mesmo. A diferença aconteceu quando foi possível eu perceber na prática que aquilo lá tinha algum sentido, porque realmente eu era assim. E aí eu observei pessoas na família em volta, sofrimentos que eu tinha com familiares, sofrimentos, enfim, aquelas coisas de relacionamento que todo mundo tem, né? Que às vezes tu não entende, às vezes o negócio sai meio torto. Então eu comecei a ver essas situações de forma diferente pelo fato de entender que a gente não consegue mudar o posicionamento de uma pessoa, a gente consegue talvez mudar a motivação dela para que ela possa mudar o posicionamento. E a partir dessa consciência, então, mudei em mim e fatalmente acabei mudando também a minha visão dos outros e mudando talvez um pouquinho os outros, né? Então, assim, para mim foi uma caminhada. O primeiro nível 1 foi super legal, porque realmente foi uma descoberta. E aí eu lembro que durante a semana, né, tinha aula e aí durante a semana... eu faço isso mesmo, eu sou assim, olha, aquilo que foi falado sobre tal base, tal geni, tal, enfim, isso é meu filho, isso é meu marido, a minha mãe, total a minha mãe, sabe? Então, o fato de você trazer isso para a luz, isso faz toda a diferença, né? Eu busquei essa descoberta inato para uma questão pessoal. Porém, na questão profissional, eu tenho tido muita diferença também de lá para cá, pelo fato de poder entender como as pessoas funcionam, como elas pensam, os processos internos delas,
E isso me dá um ganho na questão das vendas, na minha agência de intercâmbios, na conversa com as pessoas eu ganho com mais facilidade a confiança delas, porque eu sei aquilo que elas gostariam de ouvir, de que forma elas gostariam de ouvir. O tipo de informação para uma pessoa que é ativa e uma racional são diferentes, uma emocional são diferentes, então eu consigo direcionar meu atendimento conforme a base da pessoa. E também na parte, na produtora, me ajuda muito, porque eu trabalho com produção e também trabalho com roteirização, então meus roteiros, normalmente eles são direcionados para aquela pessoa que vai receber. E aí se eu tenho possibilidade de saber para quem eu estou entregando o meu produto, otimiza bastante o processo. E também na parte profissional tenho colhido muito resultado utilizando essa descoberta inato. Eu penso que as pessoas, elas focam muito nos processos, elas focam muito no material, na estrutura, mas onde a gente vive, na nossa sociedade, acredito que o relacional, o estar em contato com outras pessoas, saber lidar com outras pessoas, às vezes chega a ser mais importante, porque do que adianta ser um pós-doutor em um tema específico e tu não saber como lidar com as pessoas em volta, né? Então, acredito que o fato de ter o conhecimento, de poder saber quem sou eu, de poder ter esse controle, esse domínio de mim também, de saber quem sou eu, até onde eu vou, o que eu posso, como eu sou, e depois poder entender as pessoas em volta, eu acho que essa é a verdadeira força, né? Então, para mim, essa busca toda, essa caminhada dentro do inato, eu só colhi frutos, eu só colhi resultado. Para mim fez toda a diferença. Antes eu era uma pessoa muito ansiosa e dentro da minha ansiedade eu acabava sendo explosiva, acabava sendo egoísta porque eu olhava só para as minhas dores, né? O fato de eu ter me conhecido em primeiro lugar me deu um respiro para poder levantar a cabeça e olhar em volta, né? Porque antes talvez era mais difícil. E se for me perguntar o que a ferramenta trouxe para minha vida e quem eu sou hoje, ou enfim, qual a diferença de ontem para hoje, eu não sei responder. Porque essa descoberta hoje ela faz parte de quem eu sou. Eu já não sei mais separar essa descoberta e como é que ela foi avançando na minha vida, porque eu realmente uso isso todos os dias, o tempo todo, esse conhecimento de forma prática. Então, já faz parte de quem eu sou, não? Simples assim. No mundo ideal e perfeito, todos deveriam ter acesso a essa descoberta do inato, pelo fato de que é alguma coisa que está dentro da gente. Não vai depender de material, não vai depender de grandes técnicas, não vai depender de nada que seja de fora. É um conhecimento que existe dentro da gente e o fato da gente poder entender ele vai fazer toda a diferença na nossa vida e na vida das pessoas em volta. Então eu penso que indicar inato para as pessoas é quase um ato de amor, porque a gente indica não porque a gente gostou da ferramenta, da descoberta, do instituto, mas porque a gente gosta da pessoa para quem a gente está indicando. E a ideia é que ela possa se beneficiar e ter uma mudança tão grande quanto a gente também teve na nossa vida, na vida dela. Então eu penso que eu sempre indico inato de olhos fechados, porque eu gostaria que outras pessoas pudessem ter a mudança na vida delas que eu tive na minha.